Continuamos nosso curso de Direito Eleitoral Aplicado. Estamos tratando do tema das inelegibilidades. E o nosso tema para o dia de hoje é a inelegibilidade decorrente de condenação criminal, né? Nós temos essa previsão feita na legislação e então, o objetivo da nossa análise conhecer esse efeito de uma forma mais pormenorizada. Vamos lá? Temos aqui, né, a previsão feita pela Lei Complementar número 64 de 90, com a alteração feita pela Lei da Ficha Limpa, a Lei Complementar número 135 de 2010. O artigo 1º, inciso 1, a linha E desta Lei Complementar 64/90, com essa nova redação, tem a seguinte enunciação: os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação e até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, pelos seguintes crimes. E aí faz uma enumeração de crimes que podem gerar esse efeito da inelegibilidade. É interessante a gente pensar e contextualizar esse instituto, porque ele existe, não é de agora, não foi criado pela Lei da Ficha Limpa, não foi inventado pela Lei Complementar número 64. Na verdade, a tradição brasileira, desde a Constituição de 1824, sempre foi a de afastar aquelas pessoas condenadas pela prática de crimes da vida pública, da vida política, da atividade política feita no Estado. E existem razões que levam a pensar, né, da conveniência disso acontecer, né? Porque se a pessoa praticou um crime, seria natural pensar que ela pudesse, em razão do efeito dessa condenação, também estar privada da gestão do interesse público, né? Então existe essa previsão feita desde a primeira Constituição brasileira. Nós temos esse mesmo regramento feito no direito internacional. Só a título de exemplos, nós temos o Pacto de São José da Costa Rica, né, que é a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, adotada e incorporada pelo Brasil, né, que tem lá uma previsão exatamente essa, né, de que a lei poderá restringir a participação, restringir o exercício dos direitos políticos nessas hipóteses, né, de condenação criminal. Então, apesar do fundamento, né, diga-se de passagem, a tradição histórica por acolher esse fundamento, nós então precisamos conhecer o como ele funciona, né? Ou seja, é qualquer condenação criminal, qual é o efeito que isso importa, tá? Isso é importante por causa de uma confusão bastante comum entre efeito da condenação criminal e a inelegibilidade, né? Nós temos aqui uma previsão feita, avançando, nós temos uma previsão feita de uma suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal, lá no artigo 15, inciso 3º da Constituição de 88, e nós temos também o efeito da inelegibilidade decorrente dessa condenação criminal. Apesar de, na prática, parecer muito, né, os dois institutos eles serem semelhantes em relação aos efeitos, nós temos que na própria praxis, ou seja, no mundo real, o efeito já é diferente por si só. O que nós percebemos? Que na prática, a suspensão de direitos políticos decorrente de condenação criminal, ela importa uma privação temporária da cidadania ativa e passiva, ou seja, o condenado criminalmente, ele não pode ser eleito, mas ele também não pode votar. Então existe uma privação de todos os direitos políticos temporariamente no caso da suspensão. E ela só opera efeito após o trânsito em julgado. Ou seja, quando não houver mais possibilidade de discussão daquela condenação em grau de recurso, aí sim será possível pensar na suspensão como um efeito decorrente dessa
decisão condenatória. Diferente, inclusive na prática, é a inelegibilidade. Por quê? Porque a inelegibilidade ela afeta apenas, tão somente, a capacidade eleitoral passiva, ou seja, o sujeito não pode ser eleito, mas ele vota, ele pode ir lá na eleição e comparecer como eleitor ativo. A inelegibilidade só prejudica essa capacidade passiva de receber votos. E a inelegibilidade, né, ela causa então um impedimento para o registro de candidatura. No momento do calendário eleitoral quando acontece o registro de candidatura, ali será aferida essa capacidade eleitoral passiva do ponto de vista da condenação criminal que possa ter acontecido. Então nós temos um efeito parecido, né? Numa primeira impressão bastante parecido, mas com repercussões, abrangências diferenciadas, né? E naturezas jurídicas igualmente diferenciadas. Então é importante ter de plano essa informação para a gente conseguir precisar o que seja essa inelegibilidade, como ela acontece. Requisitos para que essa condenação criminal repercuta na inelegibilidade da pessoa condenada. Tá? Primeiro, de acordo com o artigo 1º, inciso 1, a linha E, da Lei Complementar número 64, deve haver uma condenação criminal por crimes específicos. Então, não é qualquer imputação de crime que vai gerar o efeito da inelegibilidade. São somente aqueles crimes trabalhados na própria legislação eleitoral. Nós vamos ver aqui a seguir essa listagem dos crimes e a discussão que se faz em torno dessa lista. Segundo requisito aqui para que a condenação criminal opere o efeito da inelegibilidade é que a decisão esteja transitada em julgado ou, esse ou é muito importante porque é ou alternativo, não é ou aditivo, né? É o ou mesmo, né? Verdadeiro, ou proferida por órgão colegiado. Então vejamos, decisão transitada em julgado, neste cenário, vai corresponder às decisões de primeira instância, né? Decisões não proferidas por órgão colegiado, decisões, aqui no caso, sentenças condenatórias, que tenham transitado em julgado. Quando uma sentença condenatória criminal transita em julgado? Quando ela não é recorrida, né? Quando não existe nenhum recurso interposto dessa sentença e ela ali transita em julgado. Essa é uma primeira possibilidade. Segunda possibilidade é dessa condenação criminal ter sido proferida por um órgão colegiado, um juízo colegiado. O que seria isso? Seria aquele julgamento, né, aquela decisão feita por um órgão, uma instância colegiada, ou seja, não monocrática, via de regra correspondente à segunda ou instâncias superiores, a tribunais de justiça, tribunais regionais federais, tribunais regionais eleitorais, etc., né? Além dos tribunais superiores. Tá? Então, nós temos aí essas condenações colegiadas que, percebam, podem ser tomadas em competência originária, ou seja, um tribunal, um órgão de segunda instância, um órgão colegiado, que tenha competência para apreciar originariamente uma ação penal. Nós sabemos que isso acontece, né? Exemplo aí para prefeitos, por exemplo, né? Na eleição municipal, o prefeito tem foro, né, por prerrogativa de função. Então ele vai ser julgado pelos tribunais de justiça, tribunais regionais federais ou pelos tribunais regionais eleitorais, conforme a matéria em discussão. Então, nesse caso de uma decisão colegiada, né, de incompetência originária, nós já teremos esse efeito, já teremos atendido esse requisito. Segunda possibilidade dessa decisão colegiada diz respeito ao exercício de competência recursal. Então, se uma decisão, uma sentença de primeira instância, dela se recorre, o juízo recursal que se dela fizer, confirmando a condenação, operará esse efeito da inelegibilidade. Percebam, somente a confirmação
da condenação em grau recursal, porque se o recurso for provido para absolver ou para extinguir, né, a punibilidade de alguma forma, não haverá o juízo condenatório por órgão colegiado. Tá? Então a competência recursal é observar aí os fundamentos desse recurso para saber como que ele vai operar esse efeito da inelegibilidade. Alguns autores acrescentam aqui aquelas decisões proferidas pelo tribunal do júri, né? Porque o tribunal de júri nós temos lá um conselho de sentença que não deixa de ser, né, um órgão colegiado. Então nós temos ainda alguns autores apontando para a decisão do júri como sendo uma decisão proferida por órgão colegiado, que por sua vez opera esse efeito da condenação criminal gerando inelegibilidade. Tá? Fiquem atentos, porque também nós temos agora um pacote anticrime recentemente aprovado, né? Um pacote anticrime que também permite juízos colegiados em primeira instância no caso de organizações criminosas, tá? No caso de apreciação de crimes envolvendo organizações criminosas. Então fiquem atentos, ainda nós não temos regulamentação clara, definida sobre este tema, mas é um cenário que se apresenta aí para o futuro, tá? Então, nós temos requisitos aí específicos para o efeito da inelegibilidade acontecer. E este efeito, uma vez reunidos os requisitos, gerará essa privação, né, esse afastamento do candidato pelo prazo de 8 anos, tá? Que é um prazo bastante severo, né? Nós temos um prazo que se estende por um período que corresponde a 2 mandatos eletivos, né? Ou então um mandato de senador, né? É um período que foi pensado, né, e foi colocado na legislação justamente para afastar, para fazer um empreendimento grande de afastamento dessa pessoa que sofre essa condenação criminal, tá? E quando que eu começo a contar esses efeitos, né? Ou seja, esse período de 8 anos para a inelegibilidade? Via de regra, quando começa a contar do cumprimento da pena, né? Mas, em razão da redação que foi dada à linha E, do inciso 1º, do artigo 1º da legislação, nós temos a previsão também feita para que esse efeito comece a contar da publicação da decisão colegiada, tá? Então nós temos aí um juízo colegiado que, quando profere essa sentença, essa decisão condenatória, ou de forma originária ou de forma recursal, né? Essa decisão colegiada, ela, quando publicada, já operaria esse efeito da inelegibilidade. Existe, na verdade, uma discussão doutrinária para dizer, e até uma discussão doutrinária que repercute na jurisprudência, para definir se seria necessário o exaurimento dessa competência do órgão colegiado, ou seja, discutir ali o efeito do embargo de declaração, eventualmente, né, algum recurso ali que possa integrar essa decisão, né, colegiada, condenatória, ou se por outro lado seria já operado o efeito no acórdão condenatório publicado. Tá? Mas independente disso, né, que isso é uma discussão que se possa fazer caso a caso, junto aos colegiados, né, que vão tomar essas decisões, a gente tem esse cenário inicial de que a publicação é regra geral, a publicação do acórdão condenatório é regra geral, e eventualmente, né, essa integração que possa ser feita por algum recurso que tenha esse efeito, né, de definir essa condenação no momento seguinte à publicação do acórdão condenatório. É importante que se diga, em relação a esse efeito integrativo aqui, esse efeito da decisão, né, colegiada estar pronta para produzir esse efeito, que existe ainda a possibilidade de recursos contra essa decisão colegiada, né? Isso é verdade. Das decisões colegiadas, quando condenatórias, e que possam, né, por isso mesmo, operar esse efeito da inelegibilidade, existe recurso. E existem recursos com efeito suspensivo. E aí eu recomendo a todos que façam uma atenção, uma leitura atenta do artigo 26C da Lei Complementar 6490, que foi acrescentado pela Lei da Ficha Limpa. Tá? O que diz esse artigo 26C? Que os recursos interpostos, né, que na verdade existe aí a possibilidade de recurso dessa decisão colegiada, que opere o efeito suspensivo
especificamente quanto à inelegibilidade. Tá? Então, existe aí a previsão de esse recurso eventualmente interposto da decisão colegiada suspender o efeito da inelegibilidade. Evidentemente que é um efeito atrelado à sorte do recurso, de tal monta que, se o recurso for desprovido ou não for conhecido, a inelegibilidade volta a operar os seus efeitos. Perfeito? Tá? É importante que se diga que essas decisões, né, elas são referentes a uma série de crimes específicos. Então, uma vez que nós reunimos os requisitos, uma vez que o efeito de 8 anos de afastamento se opera, se define, nós temos que analisar se essa situação se enquadra na moldura dos crimes estabelecidos pela lei eleitoral como sendo crimes aptos a produzir esse efeito da inelegibilidade, tá? Então, nós vamos avançar aqui e conhecer quais são estes crimes, tá? A nossa legislação, no caso, o artigo 1º, inciso 1º, a linha E da Lei Complementar 64/90, traz uma relação de hipóteses que definem os crimes para os quais a condenação criminal gerará esse efeito da inelegibilidade, tá? Alguns autores definem, né, e defendem que essa listagem ela é taxativa, ela não pode ser ampliada, porque se houver uma ampliação, haverá uma interpretação extensiva e indevida e violadora dos direitos políticos. E há, por outro lado, aqueles que defendem que é cabível uma interpretação extensiva, em alguns casos aqui, para que se alcance o efeito desejado pela legislação de afastar aquelas pessoas inaptas, né, pela condenação criminal à gestão pública. Olha aqui, nós temos a previsão de efeito de inelegibilidade para as condenações criminais em relação aos crimes contra a economia popular, previstos na Lei 1521 de 1951, os crimes contra a fé pública, a administração pública e o patrimônio público, via de regra definidos ali no Código Penal Brasileiro, os crimes contra o patrimônio privado, também definidos no Código Penal, o Sistema Financeiro Nacional, que está lá definido na Lei 7.492 de 86, os crimes contra o mercado de capitais, Lei 6.385 de 76, e os crimes falimentares, previstos na Lei 11.101 de 2005. Também temos aqui na relação os crimes contra o meio ambiente, que são estabelecidos na Lei 9.605 de 98, e os crimes contra a saúde pública colocados lá no Código Penal Brasileiro. Tá? Crimes eleitorais, desde que seja combinada a pena privativa de liberdade, tá, previstos lá no Código Eleitoral, mas também legislação esparsa. Nós temos algumas leis que definem a prática de alguns crimes, além do Código Eleitoral. Tá? Fiquem atentos a isso. Nós temos ainda a previsão de crimes de abuso de autoridade, crimes definidos como sendo de abuso de autoridade, assim definidos na Lei 13.869 de 2019, uma lei recente, né? Mas nos casos em que houver condenação, a perda do cargo ou a inabilitação para o exercício de função pública, tá? E é interessante pensar que essa hipótese de perda de cargo, de inabilitação, é prevista na Lei de Abuso de Autoridade, no artigo 4º, parágrafo único, nas hipóteses de reincidência e como sendo um efeito não automático das decisões condenatórias. Tá? Então, é uma situação mais peculiar, que nós temos requisitos específicos da Lei de Abuso de Autoridade para observar. Nós temos ainda os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, definidos na Lei 9.613 de 98, o crime de tráfico de entorpecentes e drogas afins, previstos lá na Lei 11.343 de 2006, o crime de tortura, previsto na Lei 9.455 de 97, o crime de terrorismo, ou os crimes relacionados ao terrorismo, previstos na Lei 13.260 de 2016, e os crimes hediondos, previstos na Lei 8.072 de 90. Tá? O racismo, por sua vez, é previsto na Lei 7.716
de 1989. E lembrar em relação ao racismo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, em que o Supremo definiu que o racismo também se definirá nas questões de gênero, não apenas por motivos raciais, étnicos ou de religião, também por motivos de opção sexual, né? Nós temos ainda a previsão de efeito da inelegibilidade para os crimes de redução à condição análoga de escravo, previsto no Código Penal Brasileiro, contra a vida e dignidade sexual, também previstos no Código Penal Brasileiro, e os praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando, sendo quadrilha e bando previstos lá no Código Penal, a organização criminosa prevista na Lei 12.850 de 2013, com alteração feita pelo pacote anticrime. Então, leiam a Lei de Organização Criminosa junto com o pacote anticrime, tá? Em síntese, era isso que nós tínhamos para falar sobre os crimes, né, que geram esse efeito da inelegibilidade. Na próxima aula, falaremos das decisões judiciais ou administrativas que também possam acarretar o efeito da inelegibilidade e as decisões de responsabilização político-administrativa que também possam gerar este efeito da inelegibilidade. Fiquem bem, até a próxima!